Oi! Vocês sempre me perguntam como é que eu faço a minha maquiagem, como que ela dura o dia inteiro num sol horrível de pingar e ela dura até o final do dia. E eu fiquei já de fazer um tutorial, né, passo a passo. Eu meio que comecei isso falando um pouquinho de cuidados com a pele, mas não terminei. Então, hoje eu tava fazendo uma produção e eu achei legal filmar e ir falando com vocês aqui com a voz por cima. Esse corretivo que eu passei embaixo dos meus olhos, que ele tem a tonalidade salmão, é um corretivo próprio da Dylos, que tem uma linha de corretivos de correção mesmo. Então ele tem as tonalidades de tipos de olheiras, né? Porque as olheiras elas têm tonalidades diferentes. Então, às vezes um corretivo que funciona para mim não vai funcionar para você. Esse que funciona para mim é o corretivo de cor salmão. E em cima eu passei uma tinta da Color Make, né, um clown que chama, rosado, para tentar disfarçar um pouco a minha sobrancelha que tá raspada. Quando eu raspo a sobrancelha, ela fica igual quando você raspa a barba. Fica ali um sombreado da sobrancelha. E aí eu tava tentando tapar com a própria base que eu comecei a passar por cima depois de esfumar esse corretivo salmão na minha olheira. E aí fui passando pela pele toda com uma esponjinha, né, que eu umedeço e tiro toda a umidade, tiro toda a água da esponja e vou dando batidinhas e colocando mais onde eu acho que tá faltando um pouquinho mais de produto. Na câmera não dá pra ver, mas ao vivo ainda dava pra ver essa sombra da sobrancelha. E eu fiquei tentando de alguma maneira pensar o que mais eu poderia fazer para tentar cobrir completamente essa sobrancelha, né, essa sombra. E eu acabei optando por colocar um pouquinho de base no dedo mesmo para aderir melhor e deixar secando para ver se assim ficaria um pouco melhor o resultado. A verdade é que eu acho que eu usei o tom errado na hora de fazer a correção dessa sobrancelha. Talvez se eu tivesse usado um tom mais roxo, talvez tivesse sido a melhor opção, talvez tivesse saído melhor. Mas aí vai ficar pra próxima. Agora eu tô usando o corretivo, eu peguei um corretivo do mesmo tom da base, do mesmo tom da minha pele. E eu vou pegar também um corretivo mais claro pra dar uma misturada nesses dois e fazer a parte dos pontos que a gente precisa iluminar no nosso rosto.
Eu esfumei a base que estava em cima da sobrancelha e vi que não mudou, acho que nada, e aí eu só desisti. E aí eu vou esfumando todas as outras partes que estão precisando ser esfumadas, né, do corretivo. E eu faço esse triângulo na parte entre, né, o olho e o nariz. É importante dizer que eu tô no banheiro fazendo minha maquiagem, é o único lugar que tem espelho, e as minhas coisas de maquiagem estão no quarto. Então quando eu saio e entro, é que eu tô indo pegar as coisas, porque em cima da pia, né, eu não tenho uma bancada larga, então não dá pra botar muita coisa ali, e por isso que eu vou e volto. Mas por que você não cortou na edição? Porque editar é muito chato, é muito difícil, é muito trabalhoso, e eu tô muito cansada. Então eu tô fazendo o meu melhor, e o meu melhor é isso. Estou fazendo o que posso muito pouco. Eu faço mais um pouco de corretivo, onde eu acho que não ficou claro o suficiente. E aí eu dou uma intensificada nesse centro do rosto. Isso tudo eu aprendi na internet, tá? Eu gostaria até de fazer um curso profissional para ter aí mais técnicas, né? Mas é isso. Agora é o bronzer. Eu não tenho o que deveria ser colocado um pouco abaixo de onde eu tô colocando para fazer o contorno, né? Que seria um contorno que seria um tom mais frio. Como eu só tenho um tom mais bronzer, então eu só faço nesse ponto um pouquinho mais acima, né, que é onde tem o osso, né? A gente tem esse ossinho aqui da lateral, que meio que forma a massa do rosto, e abaixo dele a gente coloca o contorno, em cima dele a gente coloca o bronzer, e um pouquinho mais acima vem o blush. Então vou passando aos pouquinhos e vou esfumando aos pouquinhos também. Em cima eu só dou uma, como eu mostrei ali mesmo, uma bagunçada, pra mim tá bom, até porque a franja cobre. O contorno do nariz eu faço bem no dedo mesmo, porque senão também ele fica muito marcado se eu passar direto o pincel, né, que é um corretivo de pele negra, né, que eu uso como bronzer. Então eu vou usando ali. Opa, meu gato derrubou alguma coisa. Tá tudo bem. Voltamos mais uma vez para o banheiro e voltamos para o momento do pó, eu acho. Aí a gente vai selar toda a parte, isso é a cadeira que eu tô me ajeitando, gente, toda a parte que foi colocada o corretivo, né, mais claro ali para iluminar, a gente vai passar um pó translúcido, ou pode ser o compacto também. Como eu queria uma pele um pouco mais natural, que não ficasse muito marcada, eu passei na pele inteira, inclusive em cima do contorno que eu fiz ali com o bronzer. Então eu fui passando em tudo para dar uma uniformizada, para não ficar tão marcado. E aí agora eu vim com um pó rosado
e fui passando nessa área onde vem o blush depois. É um pó solto, de rosa, de tonalidade rosa, da Karin Bakini. Então eu botei ele também para já dar uma ajudada no blush e coloquei em cima de novo ali na tentativa de tirar o máximo possível essa sombra que eu não soube fazer direito e eu fico agoniada quando eu não faço direito, mas faz parte, não é mesmo? E mais uma vez a gente voltou para o quarto. Dessa vez eu acho que a gente vai voltar com o contorno em pó, que também não é um contorno, né? É um bronzer, é isso mesmo. E aí eu vim com a mão bem levinha, só dando aquela sujada mesmo. Eu gosto de passar embaixo ali também para fazer o contorno do queixo, do maxilar ali. Então passa, vou dando uma sujada e é isso. Faz aqui o contorno do queixo, contorno do maxilar, joga lá em cima também. Eu passo assim com um pincel maior, mas eu vejo que não fica muito bom, então eu venho com o dedo mesmo. Eu geralmente passo no nariz com um pincel mais fofinho, mais fininho que eu tenho. Mas como eu queria realmente fazer uma coisa menos marcada possível, eu fui tentando fazer mais delicado com a mão mesmo. E depois eu fui todos os passos que eu fui fazendo, eu fui passando a esponjinha de novo. Agora é o blush, né? Também com medo para não pesar muito. E aí o blush eu passo bem nessa lateral, dou esse sorrisinho para ver onde que tá bem elevado a maçã do rosto para passar por cima. Gosto de deixar ele meio que sujar ali a lateral do olho. E dou uma sujadinha com ele no nariz, dou uma sujadinha com ele no queixo e nas têmporas. E depois venho de novo com a esponjinha, com nada mesmo, né? Só para tentar tirar essa marcação de tudo. E agora geralmente eu passaria Menina, esqueci. Eu tô cansada mesmo. Iluminador. Geralmente é o momento que eu passo o iluminador, mas eu achei melhor passar o iluminador agora. O iluminador agora não. Como é que é o nome? O rímel? A máscara de cílios. Passei a máscara de cílios primeiro. Geralmente gosto de passar a máscara de cílios por último, ser a última coisa que eu faço. Mas hoje eu fiz ao contrário e a ordem dos fatores não alterou o produto. Porque geralmente quando eu passo a máscara, não dá pra ficar arrastando nenhum pincel na cara, né? Então, gente, eu botei uma playlist, tá? Então eu tô cantando, tô dançando. Eu não faço ideia de que música era agora, mas eu botei uma playlist da Anitta, né? Então tinha muita música legal, bonita, sexy, sabe? Então eu tava aí dançando, me sentindo plena. E aí é isso, eu gosto de passar o rímel por último por conta disso, porque depois que você passa o rímel tem que esperar secar, porque senão você vai acabar borrando o rímel na sua cara. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas eu também não quis exagerar muito no iluminador, então eu não tive essa preocupação dessa vez. Aí eu passo, né, nos mesmos pontos que eu passei o corretivo, né, para iluminar, eu venho com o iluminador. Eu tô com a mão bem levinha, só passando nos pontos que eu acho interessante. Tá seco, precisa. Agora eu botei uma bruma fixadora da Vizela, que é ótimo. Eu fui fazer umas fotos em casa, então eu não precisava de muita fixação. Então eu pulei alguns passos da maquiagem que geralmente eu faço
E eu vim com essa esponjinha de novo por cima. Agora meu fotógrafo tinha chegado, então fui pra ele. Eu aproveitei que a pele estava quase seca, né, do fixador, e fui com a esponjinha de novo tentando suavizar tudo para não ficar marcado. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.